Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Alves. Já me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram e meu TikTok pra vocês irem lá acompanhar minha vida como mãe de primeira viagem, coisas sobre maternidade, diquinhas, comprinhas também e marketing digital também, que é com o que estou começando atualmente. No vídeo de hoje, como vocês viram aí na descrição, eu vim trazer o meu relato de parto. Muita gente já tinha me pedido lá no Instagram. Hoje meu bebê está com quase 4 meses, falta 2 semanas para ele completar 4 meses. E agora que eu vim trazer o meu relato de parto. Por quê? Porque vocês devem imaginar, né, a correria, a adaptação que eu ainda estou passando, mamãe de primeira viagem. E além de eu falar sobre o parto, eu vou falar também sobre o pós-parto. Gente, eu tô balançando aqui o braço porque eu tô balançando ele, tá? Meu braço tá em movimento por conta disso, que ele tá aqui na rede. E eu estou balançando ele, mas vai dar certo. Josué nasceu no dia 14... Quase que eu esqueço. Ele nasceu no dia 14 de 2 de 2025. Graças a Deus nasceu saudável, nasceu de parto cesárea. E Josué nasceu na sexta-feira, ele estava com 40 semanas. A DPP dele era pra exatamente dia 14 de fevereiro de 2025. Aí vocês devem pensar, nossa, que coincidência, que menino pontual, nascer bem no dia que estava previsto, né? Mas vamos lá. Eu estava sentindo algumas contrações, já tinha mais ou menos uma semana, só que em dias alternados, não era todo dia, também não era direto. E as contrações, pra quem não sabe, são algumas dores, pelo menos no meu caso eu senti como se fosse cólica que vem e volta, e uma dor assim que é da barriga pra lombar, dói bastante. Foi isso assim que eu senti, né? E Josué, ele passou a gestação todo dia sentado. Então, com 39 semanas, a gente não sabia se ele já tinha virado, se ele já estava na posição de realmente nascer, né? De parto normal, que era o parto que eu gostaria de ter tido. Que eu queria ter parto normal desde o começo. Mas eu confesso pra vocês que eu não evoluí muito nessa questão de fazer exercícios, de realmente estudar sobre isso. Eu pesquisei pouco, fazia alguns exercícios aqui e acolá, mas não era uma coisa que era constante, que eu devia ter feito. E aí eu vinha sentindo essas contrações, mas também não falei pra ninguém, só quem sabia era meu esposo e os familiares, né? Eu estava já sentindo essas contrações e tava na ansiedade, pensando que ele ia vir, né? E nada, quando eu senti as contrações, no instante parava. Muita gente me deu algumas dicas lá no Instagram, porque eu compartilhei lá. E aí me disseram pra eu comer algumas coisas que ajudassem, como por exemplo tâmara. Comi tâmara uns 2 dias antes de eu completar as 40 semanas, na intenção de ver se ele ia nascer, né? E, gente, nas últimas 2 semanas, eu confesso também que eu não fui pro pré-natal, pras consultas de pré-natal. Então, eu acredito que se eu tivesse ido, pelo fato dele ter passado toda a gestação sentado, elas teriam me indicado com 38 semanas já ir pra marcar a cesárea, né? Mas, além de eu não ter ido pras consultas, eu tinha sido internada quando eu tava com 36 semanas, em janeiro. Eu fui internada, passei uns 3 dias no hospital, na maternidade, porque ele tava com ameaça de parto. E tava sentindo náuseas, eu tava um pouquinho mal, sabe? E sentindo também essas contrações. Com 36 semanas, eu tava sentindo um pouco, muita dor forte, e eles disseram, quando eu cheguei lá, eles fizeram exame, fizeram várias coisas, fizeram exame de toque, e eu estava começando a dilatar. Pra quem não sabe, até 36 semanas o bebê ele é considerado prematuro. Então eles deram esse medicamento pra gente esperar. Mas graças a Deus a gente passou, venceu a prematuridade, graças a Deus, e deu tudo certo. Então, com 2 dias antes dele nascer, eu comi tâmara. Teve gente que mandou fazer chá de pimenta, mas a única coisa, minha gente, que eu tentei mesmo, que tinham me indicado lá no Instagram, foi as tâmara. E assim, foi a primeira vez que eu comi tâmara. Primeira vez, tá? E eu não gostei. Eu gostei com morango, porque teve outras meninas que disseram, mulher, come junto com morango que tu vai gostar. E aí, quando eu comi com morango, aí deu pra descer. Mas eu acredito que não ajudou. Porque quando foi na sexta-feira, eu senti algumas contrações pela manhã. Então eram contrações leves que ficavam indo e voltando. Mas que nesse dia de manhã, na sexta-feira que ele nasceu, eu não senti tanto, não foi tão forte como as outras 2 semanas anteriores que eu estava sentindo de vez em quando. Na quinta-feira, na noite anterior, eu e meu esposo, a gente decidiu que se eu não sentisse coisa muito forte, mesmo que eu não sentisse nada, na sexta-feira de manhã a gente iria lá no hospital de maternidade pra saber como é que ele tá, pelo menos pra ver, né, como era que ele tava. Então, quando foi na sexta-feira de manhã, né, acordei cedo, de 7 horas pra 8 horas, e já fui ajeitando algumas coisas, já tava com bolsa, maternidade pronta, tanto a minha como a dele. Aliás, quem não me segue no Instagram, gosta de ver essas coisas, ou então ideia mesmo de bolsa, maternidade, do que levar. Lá eu mostrei no meu Instagram o que eu levei, tanto na bolsa dele como na minha. Então qualquer coisa vocês vão lá, tá bom? E aí, quando foi umas 10h30 pra 11 horas, foi mais ou menos esse horário, a gente foi. Eu comi só uma tapioca e fui. Só que a gente foi, gente, assim, em mente de chegar lá e já imaginar que eles iam mandar voltar, né? Eu já tava pensando isso.
Porque muitos hospitais fazem isso, né? Porque eles olham, mas se você não, se a bolsa não estourou, tem várias coisas, né? Eles vêm e eles dizem, não, então volte pra casa. Quando realmente você estiver sentindo muita dor, aí você vem. E aí a gente foi, já levou as coisas, eu disse, não, eu vou levar a bolsa porque a gente não sabe. Mas eu acredito, né, que talvez eles mandem voltar. Chegou lá, a gente passou mais ou menos umas 2 horas pra ser atendido. Quando chamaram a gente, foi os estagiários que atenderam primeiro, né? Pra quem não sabe, o meu parto foi pelo SUS. Foi no hospital de maternidade aqui do Juazeiro, no São Lucas. E já adianto, não tive nenhuma queixa sobre o hospital, sobre tudo que eu tive pelo SUS, todo o meu pré-natal foi pelo SUS. E assim, o SUS é algo que eu vejo que cada dia está mais avançado, graças a Deus. E os estagiários perguntaram de quantas semanas eu falei que já tava nas 40, que era a DPP dele. E aí eles perguntaram se eu tinha ido nas últimas consultas de pré-natal, nas últimas 2, porque se eu não me engano faltavam 2, que eu não fui. Porque quando eu fui internada em janeiro, que eu falei pra vocês, né, eu com 36 semanas, quando eu fui sair do hospital, eles me disseram que quando fosse com 39 semanas, se ele não tivesse virado, sentindo dores muito fortes, eu fosse pra lá já pra marcar a cesárea. Então ainda iria marcar pra ele nascer com 40 semanas. Só que aí eu não fui, quis esperar, né, pra ver se ele vinha normal, porque eu queria ter normal. E, gente, assim, eu não julgo quem tem normal ou quem tem cesárea. Meu parto foi cesárea, mas eu chego já lá pra falar pra vocês o que eu achei. E assim, o parto normal, eu sempre achei bonito, eu sempre assisti vídeo aqui no YouTube de outras mulheres, como foi o parto delas, e eu queria isso, né? Eu queria uma forma assim natural. Mas também não é que o normal seja natural que o outro vai ser desnatural. Não, minha gente, não é isso que eu tô falando, tá? Então ninguém pense isso. A recuperação também, pelo que eu via, todo mundo falava que a dor é mais na hora, né? E já a cesárea, a recuperação, ela é mais, assim, exige mais cuidado. Não é que o normal não exija cuidado. Exige, só que a cesárea exige mais ainda, porque são 7 camadas do seu corpo cortado, né? Enfim. Lá perguntaram se eu tinha ido para as consultas, eu falei que não, para as 2 últimas. Eles ficaram meio assim, aí disseram, pois era para você ter ido. E eles também eram para ter lhe falado sobre isso, que se ele esteve virado toda a gestação, quer dizer, sentado toda a gestação, quando chegou agora na reta final, a última ultrassom que eu tinha feito tinha sido com 36 semanas e ele ainda estava sentado, era para eles ter dito que com 38 eu podia ir para marcar, né, o posto também. Só que aí eu não fui para as consultas. Aí o médico desceu, médico não, minha gente, como é o nome? O obstetra desceu, que ele estava em trabalho de parto lá. Eu não sei se é trabalho de parto que diz. Eu sei que ele tava parindo, eu sei que ele tava fazendo parto de alguém, minha gente. E aí ele desceu e chegou lá na sala, né, porque eu tinha sido atendida pelos estagiários primeiro. Aí ele pegou e perguntou se eles tinham feito o exame de toque, então ninguém ainda tinha feito, ele pegou e fez o exame de toque. Olha, que é uma coisa que eu odeio, minha gente. Eu não gostava não, não gostava não. Acho que nenhuma mulher gosta, né? Mas ele fez e eu só tinha dilatado 1 centímetro. 1 centímetro de dilatação só. Então, ele reforçou de novo que já era pra mim ter ido com 38 semanas mesmo pra marcar a cesárea. E aí ele pegou e falou, vamos descer pra sala de ultrassom pra eu ver como é que ele tá. Beleza, e eu e o pai, ok, vamos ver como é que ele tá, tudo bem. Vamos ver como é que ele tá, se ele tá bem, se os batimentos estão bons. E vamos voltar pra casa. E tava tudo ok, os batimentos dele, tudo ok, né? Eu não evoluí na dilatação, mas tava sentindo aquelas contrações. Descemos pra sala de ultrassom. Chegando lá, assim que ele botou o aparelho na minha barriga, já viu que ele continuava sentado. Aí simplesmente ele olhou pra minha cara, aí disse, pronto, era só a certeza que eu precisava ter, vamos pra sala de parto, fazer a cesárea. Aí eu... Porque assim, minha gente, pra quem queria ter um parto normal, só que tava na ansiedade também, porque quando a gente saiu de casa, eu já fui pensando, não, pode ser que eu acabe tendo que fazer a cesárea, né? Pode ser que eles digam que não tem como ele nascer normal e tudo. E assim, óbvio que eu não ia arriscar a vida do meu filho em tentar induzir. Até porque eles ainda chegaram a comentar se eu não queria, se eu não gostaria de induzir pra tentar, né? O parto normal. Mas como ele tava sentado, e eles mesmos também falaram, mas a possibilidade dele virar é muito difícil. E pode ser que você sofra com a dor do normal, de tentar o normal e acabe indo pra dor da cesárea. Então eu pensei, não, então vamos logo pra cesárea mesmo. Aí eu fui, minha gente, com aquele medo, aquele negócio, porque se tem uma coisa que eu tenho assim, pavor, é de corte, de sangue, essas coisas. Não é pavor, porque são coisas naturais, mas me dá um certo medo, porque também era coisa nova, era um corte ali. E assim, eu não vou mentir pra vocês, teve algumas pessoas que ficaram falando durante a minha gestação, pra vocês verem como mexe muito também o que as pessoas falam. E teve pessoas que ficavam falando, ai mulher, porque a cesárea é assim, complicada, porque é horrível, eu passei não sei quantos tempos, não sei quantos meses pra me sentir
bem, pra me sentir normal. Então, assim, teve gente que dizia que a cesárea pra mim foi a melhor coisa, já outras pessoas diziam que não. Mas a maioria que chegava pra mim, principalmente gente assim próxima, falava que, porque pra mim foi assim, a maior dificuldade, sabe? Então, pra mim, eu achava que era lá essas coisas. Mas eu tentei também não ligar muito. Lá na hora que o médico falou, eu já fui me emocionando, o pai também, a gente já fica naquela coisa. Aí ele, meu Deus, eu faço o quê? Eu amo daquele jeito. E, ai, meu Deus, eu faço o quê agora? Aí eu digo, vá pegar as bolsas. Aí ele falou, você vai trocar de roupa, vestir a roupa, elas vão me acompanhar, beleza. Aí subimos pro quarto, deixamos a bolsa lá, eu vesti a roupa. Aí chegou um rapaz com as cadeiras de roda, né, do hospital pra descer. E aí desci, já fui descendo chorando, minha gente emocionadíssima, ansiedade, mas ao mesmo tempo medo. Eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei sim com medo. Mas, um misto de sentimento. Eu não sei como explicar pra vocês, mas foi um misto de sentimento, tudo junto. Mas eu acho que o maior sentimento foi de felicidade, né? De felicidade, porque eu ia ver meu filho, já estava ansiosa, né? Ele já estava com 40 semanas, então... Venha, meu filho, venha pra aqui pra fora. Pensei desse jeito e fui, né? Aí cheguei lá na sala, Moisés ele não entrou comigo, porque lá, pelo menos no hospital onde eu tive, né, só pode entrar quando eles já tiram o bebê, aí o pai entra, mas eles dão a roupa, dão a touquinha pra ficar, né, essas coisas. E deixam também tirar foto. Aí sentei lá na maca, foi uns 15 minutos de preparação, minha gente. Foi uns 15 minutos, eles colocam vários equipamentos em você, as enfermeiras colocam vários equipamentos, pra ver batimentos, seus batimentos, tudo isso eles ficam monitorando, né, acompanhando. E aí eles colocam um negócio aqui, aí beleza, uns 15 minutos assim, aí chegou o anestesista. Outra coisa também que eu vou dizer pra vocês que eu tinha medo, porque falam, né, que a anestesia, se você não ficar bem paradinho enquanto eles estão aplicando, em casos até de dar paralisia, né? Então eu ficava pensando, ai meu Deus, será que eu vou ficar sem conseguir me mexer em alguma parte do meu corpo? Não sei. Mas aí eu fiquei naquilo, mas eu orei a Deus. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas no meu caso eu acredito. E assim, eu senti a força e o apoio, né, de Deus comigo. Eu orei, pedi a força dele e senti isso, senti mais confiança. Chorando, mas chorando de alegria e pensando, vai dar tudo certo, meu Deus, vai dar tudo certo. Entrego nas tuas mãos e eu sei que vai dar certo. Meu filho vai estar aqui, vai sair bem, o importante é ele saindo bem, ele estando bem e vai dar tudo certo. Isso uns 15 minutos, né, com a gente lá, eu sentada, passou uns 15 minutos, a anestesista chegou, aí ela passou mais uns 5 minutinhos lá ajeitando, né? Ela pegou e deu a anestesia. Aí elas dão todo um apoio, eu gostei muito da equipe lá das enfermeiras auxiliando, gostei muito, não tive nenhuma queixa, das meninas todas legais, todas. O médico também, o obstetra que fez, e o nome dele é Sebastião, então quem aqui de Juazeiro conhecer, já fique sabendo que ele é um profissional muito aí de confiança. Eu gostei muito do atendimento dele, do profissionalismo dele. Então, teve todo o procedimento ali, deu tudo certo. E, gente, a anestesia, falar pra vocês, né? A anestesia é uma coisa, assim, surreal que inventaram, porque é muito impressionante. Assim que ela deu, né, a anestesia, não passou 2 minutos, eu já comecei a sentir um formigamento nas pernas, aquela coisa subindo até aqui, né, porque você fica sem sentir o movimento até aqui a cintura. E eu comecei a sentir esse formigamento subindo, já não fui sentindo mais minhas pernas, já fui caindo pro lado, só que assim, elas me ajudando, porque elas ficam ali, ficaram 3 enfermeiras, 2 na minha frente, uma nas minhas costas, atrás de mim, e elas ficam ali, prestando atenção em você. Aí quando eu já fui sentindo, elas foram perguntando, tá sentindo a anestesia e tudo, aí eu disse sim. E aí elas foram me deitando e levantando minhas pernas, porque eu já não sentia mais. E com isso, passou, já botaram o pano lá, aquela coisa toda, o médico chegou. E assim, qual a sensação, Juliana? Porque muita gente tem curiosidade, né? Qual a sensação? No meu caso, eu só senti aquele mexido ali. Fica puxando, né? Tentando pegar ele pra puxar, acredito que seja assim, eu não vi, mas eu senti só aquela coisa mesmo, sentindo que tinha alguém mexendo ali. E aí, Josué nasceu às 3h52 da tarde. Nasceu com 40 semanas, como vocês já sabem. Eu tive que pegar o caderninho porque, gente, a cabeça da mãe... Não sei outras mães, mas a memória da gente fica péssima. Eu lembro de algumas coisas. Eu sei que ele nasceu dia 14 de 2 de 2025. Nasceu com 3 quilos, 708. Ele nasceu com um comprimento de 48. Gente, foi a coisa mais emocionante, assim, da minha vida. O melhor dia da minha vida, né? E, assim, pra mim foi maravilhoso. Quando eu vi ele... gente, eu até tô tentando não me emocionar. Mas é um momento, assim, inesquecível. Um momento especial, inesquecível. Pra mim, foi o melhor dia da minha vida. Totalmente bem. E assim que ele nasceu, gente, ele já nasceu fazendo o número 2. Quando o bebê, ele faz o número 2 dentro da barriga, acontece de
o bebê mesmo engolir, ter algum problema, nascer especial, pode afetar ele e até mesmo a mãe, dependendo aí do caso. Então, assim que ele saiu, ele já fez o número 2. Então, se tivesse demorado mais um pouco, né, podia ter acontecido isso dentro da barriga, dentro da bolsa, né? Mas, graças a Deus, ele nasceu bem, deu tudo certo. Ele nasceu só um pouquinho amarelo, mas a maioria das crianças, pelo menos lá no hospital onde eu tava, nasce assim, um pouquinho amarelo. Eles indicam dar vitamina D, tomar solzinho pela manhã, ou solzinho de 5h30 da tarde. Depende muito de cada bebê, mas o que me indicaram foi isso, né? A profissional do hospital, ela me passou isso. Isso por 10 dias, né? Então eu fiz isso por 10 dias, ele foi melhorando. E a vitamina D também ajuda bastante. A gente passou 2 dias no hospital, ele nasceu na sexta, a gente passou a sexta e o sábado lá, viemos pra casa no domingo à tarde. Depois de ter feito alguns testes, né? Que deu tudo ok. No domingo a gente veio embora e foi tranquilo, gente. Assim, sobre a cesárea, no sábado, ou na sexta-feira mesmo, no dia do parto, eu já levantei, porque eles dizem que você tem que levantar. E pra mim, assim, foi tranquilo pra levantar. Não vou dizer que eu não senti dor, porque a dor é forte, que você sente ali nos primeiros movimentos que você vai fazendo, porque, minha gente, é 7 camadas cortadas, né? Mas não é aquela coisa que algumas pessoas dizem, ai, mulher, uma dor insuportável, ah, mulher, uma dor horrível, tu vai ver. Então, eu não achei lá essas coisas. Não acho que também é necessário a pessoa, se você teve uma experiência assim, você ficar fazendo isso, ficar falando pra outra pessoa, porque a experiência dela pode ser diferente da sua. Mas, graças a Deus, eu me recuperei bem, foi tranquilo, né, a minha recuperação. E assim, a questão da cesárea, que eu tinha mais medo e o que mais mexia assim comigo, talvez me incomodasse, era a questão de depender de uma pessoa, de ter a pessoa ali do meu lado, tendo que fazer as coisas, sendo que eu gosto de fazer minhas coisas, né, e eu queria fazer minhas coisas. Então eu gostaria de ter dado o primeiro banho, né, no meu bebê, mas por conta da cesárea não teve como eu dar o primeiro banho nele. Mas aí são coisas que eu tinha que evitar fazer isso pelo meu bem, né? Pela minha recuperação. Quanto antes seria melhor. Mas é isso, gente. Foi tranquilo. O meu parto e o meu pós-parto, graças a Deus, deu tudo certo. E assim, o que eu digo pra quem tem aí vontade de ter filho futuramente, até mesmo se for cesárea, quem tem a decisão de ter cesárea ou quem tem medo, eu não vou fazer esse medo. Não é uma coisa que morre. Se tudo for, né? Os profissionais realmente forem profissional, vai dar tudo certo. E a gente tem que confiar. E também assim, não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, que você pense, ah, não vai passar, porque vai. Você passa tranquilo, normal, pela dor, por tudo. São coisas que vai passar, não é uma coisa que vai permanecer. O puerpério também foi uma coisa assim que mexeu um pouco comigo no pós-parto, mas é uma coisa que eu digo também aí para as futuras mamães, que passa, tá? O puerpério, ele vai passando com o tempo. Pra gente se reconhecer de novo, pra gente se reconhecer de novo a nossa personalidade, ver quem realmente a gente é, saber quem realmente a gente é. São vários fatores que só vão voltando com o tempo. Então demora um pouco mais. Quando eu me sentia meio que desanimada ou triste por alguma coisa que eu ouvia ou que eu não me sentia bem, eu tentava pensar que vai passar. Que eu vou superar e vai dar tudo certo. E é a mesma coisa que eu digo pra vocês. Então é isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Eu tentei aqui trazer todas as informações pra vocês, a minha experiência como parto cesárea. 13 dias eu já fui tirar os pontos. Com 13 dias eu fui sozinha, aliás. Então aí, mais ou menos, lá pros 7 dias, eu já vim sentindo de volta normal, assim, me sentindo mais de boa, sabe? Em relação à dor. Você continua sentindo a dor. Eu senti mais ou menos até um mês, eu ainda senti o incômodo da cesárea, do corte, onde foi feito o corte, e tipo dolorido. Um dolorido, eu senti até um mês. Mas lá pros 7 dias ameniza mais, que vai amenizando mais. Tanto a dor da cesárea como dor na lombar, porque eu tava sentindo, acho que por conta da cesárea também, porque passou essa dor, tudo ao mesmo tempo. Mas aí não foi uma coisa que foi difícil pra mim. Foi ok. Então hoje, se tivesse que dizer, Juliana, você vai ter que fazer um parto cesárea, eu faria sem um medo, sem nenhum medo, sem pensar no que outras pessoas falaram de, ai meu Deus, é uma coisona, porque não é. Não faz mal você ter parto cesárea, não é uma coisa de outro mundo, também não faz você ser menos mulher ou fraca por decidir ter cesárea, não é isso. Porque a gente tem que pensar também no bem e no melhor pro nosso filho. E tipo assim, graças a Deus que existe duas formas, né? E graças a Deus que existe essa outra forma. Porque tem gente que prefere não sentir aquela dor de a criança, né? O bebê sair daquela forma ali do corpo, né? Expulsão, aquela expulsão. E graças a Deus que tem essas opções também, né? Pra gente. Mas é isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
Quem não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Eu vou trazer muitas coisas aí sobre maternidade, sobre mamãe de primeira viagem. Pretendo trazer um próximo vídeo aqui pro canal do que está me ajudando com o meu bebê a cuidar dele, dicas, várias coisinhas aí. Pra quem também não viu, tem um vídeo aqui no meu canal do quartinho do meu bebê, onde lá eu trouxe também algumas dicas. Links de algumas coisas que eu comprei pro enxoval dele bem baratinho na Shopee e na Shein, em vários sites aí que tem muitas promoções e ofertas. Então eu vou deixar aqui pra vocês também abaixo o link desse vídeo. E é isso, gente, até o próximo vídeo.